E dentre as alimentações, você citou uma coisa que me chamou a atenção, que a gente ouve muito falar, o café da manhã, bem Uhum, alimentado. Eu falo uhum, por mim porque eu não como um bom café da manhã. uhum, Eu raramente me alimento café da manhã. uhum. Então, o café da manhã, é, entre as refeições, talvez seja mais importante. Sim, né? O café da manhã é onde a gente começa o nosso dia, né? Eu falo que a gente tem que seguir nosso ciclo circadiano, nosso ciclo biológico. Eu falo que mais importante que comer bem é comer na hora certa, né? É a gente acompanhar esse nosso ciclo circadiano. Que fomos programados para acompanhar o sol, a luz do sol. Nós somos seres diurnos, né? Nós não somos Exato. morcegos, né? Então, nós fomos programados para produzir enzimas digestivas, temperatura corporal, né, ela varia ao longo do dia de acordo com o claro e com o escuro, né? Insulina, né? Então, quando a gente acorda pela manhã, né, e a gente tem essa luz do sol, essa incidência solar, a gente tem produções de hormônios ali que vão ser regulados ao longo do nosso dia. Tem onde a gente tem um pico de insulina, onde a gente tem um pico de cortisol também, que quando a gente acorda ali pela manhã, que ele tem que voltar no nível basal, então é importante a gente ter uma produção maior de serotonina, esse hormônio da alegria, do bem-estar. Então, o café da manhã ele vai regular esses hormônios. Então, quando você coloca ali um café da manhã rico em fibra, rico em gorduras boas, em proteína, você regula a sua insulina, então você tem uma modulação dessa insulina maior ao longo do seu dia, o que te dá menos fome, menos apetite no final do dia, Olha, que vai é o o dia pior inteiro. horário. Que legal. É. E porque você vai ter nessa modulação maior dessa insulina ao longo do dia, uma expressão dela melhor ao longo do dia. E a gente tem regulação também dessa serotonina, uma maior recaptação dessa serotonina, né? A gente tem alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido que faz essa recaptação, essa síntese, na verdade, de serotonina. Então, ovo, aveia, iogurte, né? Cacau, são alimentos ricos em triptofano. É por isso que o café da manhã é tão importante, né? É ali que a gente vai regular esses hormônios. Então, fazendo um bom café da manhã, você vai ter menos apetite no final do seu dia. Que é onde seu metabolismo está mais desacelerado, né? Tá preparando para Preparando para descansar. descansar. Então, é o horário que você tem que ingerir menos mesmo. Você tem uma menor produção de enzimas digestivas, da própria insulina. Então, seu corpo ele não está apto a comer um pratão de carne, de comida, E né? até se sugere se não comer muito perto da hora de Da hora dormir, de inclusive, dormir, né? né? Então, assim, pelo ciclo circadiano, produção de melatonina, que a gente tem melatonina sendo produzida por volta de 8, 9 horas da noite, a última refeição do dia ser antes desse horário, né? Que o Então eu corpo tá. passo a minha pizza para de manhã. Passa. Quanto mais cedo, melhor. De tudo que é ruim que pode te É, trazer, que pelo menos coma pelo de menos como manhã. no horário certo. É. Ai, ai. E em relação, outra coisa da alimentação que a gente ouvia Ah, no passado uhum. e que já ouvi falar aqui que meio que caiu por terra é dividir o máximo possível as As refeições. alimentações, né? Falava, tem que comer de 3 em 3 horas. Ah, Isso é. ainda é regra Não, a ou... gente fraciona com os usos das canetas, tá? Porque é justamente para as pessoas comer, para o paciente conseguir ingerir a quantidade de proteína, de calorias ali ao longo do dia. Então, com as canetas a gente fraciona, tá? Até que com as primeiras canetas que vieram para diminuir as náuseas, né? A gente fracionava mais, quanto maior o período em jejum, maior as Pior os náuseas. sintomas. É, então a gente fraciona, mas não é regra hoje, né, esse fracionamento, né? Comer o tempo todo, né? Essa coisa do beliscar o tempo todo, o corpo ele está acostumado a toda hora ter substrato, ter alimento. Então, dar intervalos mais longos em jejum é até positivo para modulação dessa insulina, modulação da sua fome, regulação da fome. Então, não existe mais essa regra de 3 em 3 horas, né? O que eu falo que é importante é não chegar nas suas refeições morrendo de fome. Então é importante ter um fracionamento, né, das refeições ali que você sente mais, você tem mais apetite. Então, às vezes, no meio da tarde, que você já tem essa baixa da serotonina, pra você não chegar à noite morrendo de fome, um lanchinho intermediário Sim. é legal, né? Mas realmente essa regra de 3 em 3 hoje a gente não utiliza mais. Muda muito? Você falou sentir muita fome, eu tomar uma aguinha antes, já começar, não Não. muda nada, né? Pensa que esse GLP-1, né, esse GIP, esses hormônios, né, que dão essa sensação de saciedade, é quando o estômago tá cheio, né? Então, se você tomar a água, né, antes da refeição, para você sentir um pouco, né, de mais saciedade, pode ajudar sim, né? Seu Sim. estômago ele vai estar, né, mais preenchido ali, te dando essa sensação de mais Mas saciedade. não vai resolver meu Não, problema, não resolve. porque é É rápido, né? muito Essa rápida a produção é muito passagem, né? rápida, é muito rápida. E beber água durante a refeição? Você é daquelas que acha que não é melhor? Ó, o nosso estômago é um músculo, né? Quanto mais volume você coloca nele, mais ele vai dilatando.
né? Entendi. Por isso existe a bariátrica para redução desse volume, né, do estômago. Então, quanto mais volume de líquido com a comida ali, você vai estar dilatando seu estômago. Então, assim, não é, ai, não pode tomar, mas tudo, Também já né? não é algo que vocês É, levam a ferro e fogo, né? não, dependendo do volume, né, do líquido, mas assim, né, é evitar grandes volumes mesmo de líquidos durante a refeição. Eu sei que é muito recente ainda, né, Uhum, para a gente pensar em tão longo prazo, uhum, o uso dessas canetas. uhum. Você acredita que possa ser, às vezes, necessário para alguns pacientes o uso ad eterno? Eu acredito que sim, porque por justamente o público ser pessoas com obesidade, né? Então, acredito que o tratamento é um tratamento mais longo, sim, e para a vida toda. Então, esse paciente ele vai estar sempre monitorando esse reganho do peso, né? Para aí sim a gente estar acompanhando, né? Para justamente não voltar ao peso, né? Que ele, né, tinha antes do tratamento. Mas Então, hoje a acredito que doutora seja. Camila, o paciente foi lá, Aham. doutora, tal, conseguimos atingir meu objetivo. Uhum. Você tende a tirar isso ou você avalia, olha, esse caso é um paciente que talvez eu precise estender mais e tal? Como é que isso pode Eu faço em funcionar? conjunto com os médicos, né? Normalmente, né, a equipe, né, de endocrinologia que a gente, né, conversa sobre isso, porque é de prescrição médica, né, Rafael? Sim, Então, assim, perfeito. então assim, eu não mexo em dose, em nada, assim, sempre junto com o médico Mas que eu tenho certeza que sua acompanha. opinião é fundamental. Sim, sim. Aí a gente, né, troca ideia, né, com o médico pra gente fazer o tratamento da forma mais adequada. Mas muitas vezes a gente faz o tratamento, a pessoa chegou no peso ali, no IMC, né, no peso, numa composição corporal que a gente acha interessante de manutenção, faz o desmame e retira o medicamento. Mas a gente continua o acompanhamento, né? Então o paciente ele continua indo, né, às vezes 2 vezes por ano, 3 vezes por ano em mim, ou então na endócrino. E se a gente vê que o ganho de peso ele tá voltando, aí a gente avalia se a gente recomeça, né, o tratamento novamente, Então, uma das entendeu? opções estratégicas talvez seja isso: você obter um resultado, descer essa onda do Sim. volume aplicado até Aham. suspender e ir Isso. monitorando. E Falar, olha, monitorando. estou começando, o próprio paciente às vezes nem ganhou peso, mas doutor, já estou começando a ter um apetite diferente, Maior. ou vou fazer umas viagens aí que eu sei que eu vou pisar na Exatamente. jaca. É a mudança da vida, né? Do estilo de vida, né? Então, né, são períodos da vida. Eu falo que cada período da vida são cuidados diferentes que a gente tem, também da alimentação, também nutricional. Então, sei lá, uma mulher que às vezes está entrando numa menopausa, né? Então, opa, peraí, vamos avaliar se cabe a gente entrar novamente, né? Ainda é tudo muito novo, né, Rafael? Sim, Então, exato. assim, né, a longo prazo a gente também não sabe, né, como vai ser, outras drogas estão vindo, outros medicamentos estão vindo, né? Mas eu acredito que a gente vai ter que estar sempre de olho nesse paciente, né? Porque assim, a gente está aqui para mudar a composição corporal, para mudar o estilo de vida dele, né? Ele vai perder esse peso de uma forma com qualidade, né, com o metabolismo muito mais acelerado, né? Só que a gente tem que estar sempre de olho, né? Porque se viu que a gente está reganhando esse peso, a gente tem que entrar novamente ali, né, com os nossos cuidados, né, com tratamento, né, com medicamento, se necessário.